Maquinara, tem como mostrar uma gameplay do Reino Selva pra ajudar a galera a ter uma noção de como ele funciona? Deixa eu pensar aqui, padrinho. Eu acho que eu posso fazer melhor. Eu resolvi trazer a partida do ponto de vista do Jungle da Boa. Sim, você vai ver aqui na telinha dele tudo que ele faz, a habilidade que ele upa, em que momento que ele troca, que ele recua, que ele rotaciona. Muito melhor pra você sair desse vídeo aqui aprendendo a jogar de Reino Tanque, assim como os profissionais jogam de Reino Tanque na selva. Então, ó, deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! Uma coisa importante, esse reino aqui, ele vai começar com a primeira skill, assim como é nas rotas também, não faz muito sentido, né? Se você não joga de reino, fica tranquilo que você vai entender, o herói é fácil, tá? Não tem muito mistério. É mais questão de você entender os times, o momento que você vai, recua, até quanto que você consegue absorver de dano. São questões mais de times, mas as habilidades dele não tem muito mistério. Na selva você vai começar aqui com a primeira habilidade, ó, já vai meio que dando um lixo ali nos outros campos. Isso é bem legal. E aí, ó, na primeira oportunidade ele já vai querer invadir a selva inimiga. É claro, aqui a gente tá falando de uma partida competitiva, tem que levar essas coisas em consideração, tá, família? Vamos levar isso, porque eles têm uma comunicação, eles têm o tempo do jungle, da selva e tudo mais. Mas numa fila ranqueada, você vai jogar do mesmo jeito, só que você vai ter que fazer as coisas por conta própria. O que eu tô dizendo com isso? Pegar as informações, entrar na selva com mais calma, ver se tem o buff lá, se você roubar o buff, você guarda o tempo do buff, para quando você pode voltar de novo. Então, é claro que o estilo de gameplay vai mudar um pouquinho, porque você não tá em comunicação. Mas ainda assim, o seu objetivo vai ser o mesmo, tá? Tentar invadir. É porque, pô, vamos falar a verdade, se você joga na selva do rock, mesmo jogando sozinho, você tem que dar invade, você tem que fazer coisas no mapa, né? Não adianta você não fazer nada porque você não tá em comunicação. Quando você pega o ultimate, aqui que a brincadeira começa, ó, eles estão pegando a wave do mid. Isso aqui também é uma coisa mais competitiva, né? Nem sempre você vai pegar a wave do mid na sua ranqueada. Cara, tudo que eu vou falando aqui, que eu vou falar que faz mais sentido no competitivo, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar melhor. E o que se aplica mais pra ranqueada, eu vou te passar essa visão também. Aqui ele tá sendo invadido, mas é muito complicado você invadir esse reino tanque, porque ele tanca bastante, ele dá um dano legal, e você vai ficar meio que numa briga de smite, né? Ele não é um campeão frágil, ele tem ultimate também, então invadir um reino selva é só se você tiver muita pressão nas rotas e seu time te ajudar. Na ranqueada isso não acontece muito, então se você tiver de reino, você não vai ser tão invadido assim. Então, ó, ele pegou o tempo do blue, lembra que lá ele tinha invadido, então ele tem esse tempo do blue, ele sabia que ia nascer agora, e já começou a dar o invade. E aqui, ele pode fazer esse tipo de play, tá? Ah, não, o reino tá trolando, pô, como assim? A playzinha é essa, família, ele vai no blue, fica até o final tentando roubar, absorvendo dano, tomando dano, e aí ele volta na ultimate que ele deixou aí na selva, tá? É muito broken. Pô, para pra pensar nisso, você volta pros seus campos safe, o cara vai ter que te invadir, vai demorar muito pra te buscar de novo, e você consegue ficar nessa trocação. Olha aí, ó, vamos ver agora, ele tá no X3, aqui ele ficou deep de... Mentira. Meu Deus, que cara bom, velho. Nossa, é que a Dolia resetou o ultimate dele, tá? Lembrando, ele tá com uma Dolia aqui, ele não teria essa ultimate tão rápido se tivesse sem uma Dolia. Mas ainda assim, ele comprou uma trocação com 3 caras ali no rio, eu achei que ia morrer aqui, tá? Eu assisti essa partida na hora, mas eu não lembro de tudo, né? Eu sei que ele morre umas 2 vezes aqui no jogo, então, 2 ou 3 vezes, então eu sei que em algum momento ele vai morrer. Mas, cara, ele foi num limite absurdo. Outros jungles aqui já teriam morrido, tá? Há muito tempo, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu recomendo pra você? Quando você tiver sem ult, começa a farmar mais seus campos. Foca na sua jungle, tá? Foca em coisas menos proativas no mapa, para que quando você tiver ultimate, você possa fazer coisas mais proativas no mapa, tá? Isso daí é uma recomendaçãozinha que eu faço para você. Ó, agora ele pegou a ult. Ele não pegou o campo de baixo, ele skipou, vai pegar o wave do mid. Isso aqui no competitivo é muito normal, tá, família? Você sempre vai ver eles pegando prioridade no mid para poder fazer o jogo girar, né? Então, sempre que possível, você vai ver isso acontecendo. Como ele tem o tempo do blue, ele sabia que o blue ia nascer agora, ele já entrou, a play é a mesma, ó. Ele vai lá, compra tempo, trouxe 4 caras pra pegar ele e ele sai vivo na ultimate, voltando pro mid. Ah, mas ele não pegou o blue, Maquinara, não valeu a pena. Ele fez o time adversário mover várias peças pra tentar, pra defender esse blue. Se ele roubasse, seria a coisa mais god do mundo. Mas como ele não roubou, ele ganhou tempo no mapa, porque o time dele ficou livre pra fazer coisas enquanto 4 caras foram para ele. Isso é uma das coisas mais roubadas que esse reino pode fazer. Vamos ver esse X1 aqui com o Tigre. Tigre é um herói muito forte, tá, guys? E mesmo assim o reino tá conseguindo tancar legal. Ele não ganharia esse X1. Mas se você tem ultimate, você pode deixar a sua marca lá atrás e voltar quando você vai perder. Então você percebe que é um herói muito safe. É muito tranquilo de você fazer umas plays mais agressivas e voltar desde que você pegue o time de quando você não morre na ult, né? Lembrando, essa partida ele tá jogando contra um guard de Tigre, né? O Pei. Aí eu acho que o nosso servidor tá com o nome de Pei agora. É um herói com muito invade, um herói que pressiona muito a selva, que tá sempre roubando campos. Vê se esse Pei tá conseguindo fazer isso em cima do reino. Não tá, porque é o reino que tá fazendo isso invertido nele. É claro que isso não é só uma questão do pique, né, família? Tem outras coisas envolvidas também, mas esse reino, ele permite, Nossa, olha essa play aqui. Presta atenção nisso.
Ele tá um V2, eu lembro dessa play. Ele tá um V3, ele volta na ult. Olha ele voltando na ult do Fuzil. O Fuzil ultou ele, acabou. O cara já gastou ult, tá sem nada. Acabou nada. Continua, ele tá ali recuperando vida, recuperando vida. Meu Deus do céu, que boneco broken. Então eu já deixei a build pra vocês passando aí no vídeo. Qualquer coisa volta lá no início, depois que eu deixei ali pra você logo no comecinho mesmo. Mas esse reino aqui é muito absurdo, é muito absurdo. Olha o tempo que ele compra. Isso é uma das coisas, olha lá, ele vai entrar no red e ele vai bagaçar. Ele tá sem ult aqui, tá? Ele não pode ir tão agressivo, então ele tá só no pokezinho. Se ele conseguir roubar, maravilha, se ele não conseguir, tranquilo. Mas ele tá aqui, ó, tá conservador, tá tranquilinho. Quando liberar o ultimate, aí ele pode fazer as plays mais agressivas dele e tentar colocar mais pressão no mapa. Cara, isso daqui é uma coisa assim, surreal de, ser, de você imaginar isso em ranqueada, quando você masteriza o herói e quando o time adversário não tem esse tipo de noção. Porque aqui imagina, o reino ele tá invadindo e muitas vezes ele tá sendo contestado. Ele pega esse dragão, ele pega. Ele vai ser na ult ainda? Olha isso, ele tá comprando tempo. Ah, ele podia ter saído na ult, né? Ele quis ir além aqui, né? Não vale a pena, né, meu padrinho? Vamos falar a verdade que era pra tu ter saído na ult. Mas tudo bem, acontece, né? Quando a gente fala de um cenário ranqueada, o time adversário, nem o seu time, nem o time adversário defende muito tua selva, a não ser que você esteja no elo muito alto. Senão, os caras não estão nem aí se tá sendo roubado ou não. Então, se você entra de rene e fica invadindo os caras... Olha, ele voltou bem na ult aqui. Pegou uma posição até que boa, vai voltar pro dragão. Nossa, ele pega esse dragão? Não lembro. O time dele garantiu, não foi ele, mas garantiu. E ele tá praticamente full life. A Dolia resetou a ult dele. Aliás, recomendo demais esse combo, tá? Se tu joga com sup, pede pra ele pegar uma Dolia. Isso aqui na tua ranqueada vai fazer, assim, uma diferença colossal. Colossal. Vocês não têm ideia do quanto uma Dolia vai ajudar ele a ser mais agressivo. Uma coisa boa desse reino também é isso aqui, ó. Se você prestar atenção que ele tá sempre puxando uma side, sempre que possível. Selva faz isso, né? Mas esse reino pode fazer de forma muito tranquila. Vamos só ver como é que vai ser essa luta no mid, como que ele joga. Não, a luta já acabou meio que quando ele tava ali, né? Mas eles vão pegar o red ainda assim. Com esse reino você pode puxar uma side, forçar o time adversário a levar 1, 2, 3 caras pra te parar, e aí você volta na ultimate, se você deixar sua marquinha no mid, na sua jungle, ou em outra posição do mapa. É muito quebrado isso, tá? Se você souber usar bem, você consegue ganhar um baita tempo, puxar uma rota e sair tranquilinho. Se você tiver com medo, eu não sei ainda como é que funciona esse reino, não precisa ir no limite, né? Sai quando tiver, sei lá, com 30% da vida, não precisa chegar naquela barrinha minúscula, porque aquilo é pra quem já joga mais com o herói e vai pegar mais noção. Se você ainda não tá com essa noção, fica tranquilo, vai mais safe, vai mais tranquilinho, volta quando tiver com mais vida, pelo menos pra você garantir que você vai ficar vivo. Eles vão tentar dar um engage no reino, vamos ver. Legal, forçaram, ele voltou, ele virou com a segunda. Ó, uma coisa que você tem que prestar atenção, principalmente você que chegou nessa reta metade final do vídeo aí, já deixa aquele like pra fortalecer se você estiver gostando, né? Senão pode deixar o dislike aí, fica à vontade. Esse reino, ele bate muito na forma melee. É importante que você entre nesse modo corpo a corpo, tá? Pra farmar jungle, depende da situação, depende dos campos que você tá fazendo. Agora, na luta, o ideal é que você esteja nessa forma corpo a corpo. Porque você dá dano e recupera muita vida. Esse reino aqui, lutando no poke, não faz sentido. O reino poke é o reino mid. É o reino que faz full AP. E aí sim, cada habilidade que ele usar vai dar muito dano. E faz sentido você lutar na forma à distância, jogando só as flechinhas de longe. Esse reino não. Esse reino aqui é um reino que você vai forçar uma luta corpo a corpo. Então, presta atenção nisso. Não fica jogando de longe. Se você tiver de reino tanque selva jogando só no pokezinho, você tá jogando errado. E é por isso que você tá morrendo mais do que deveria, né? Se você já testou esse reino e fez isso aí, ficou muito de longe, achou que tava morrendo muito, não tava tancando, deixa nos comentários se não era isso aí. Se você não tava só jogando flechinha de longe, enquanto você tava evitando ali uma troca mais melee. Aqui o time da boa tava perdendo, eles perderam uma fight no mapa, e aí olha o tempo aqui que ele vai comprando pro time, ó. Ele se mete no meio pra parar o dragão, ele fica tancando ali o dano do time adversário, ele continua pulando, abriu uma ultimate, voltou safe, e o time adversário teve que recuar porque o time dele tava nascendo. Cara, presta atenção, esse reino, ele é feito pra comprar tempo no mapa. Você vai comprar tempo pro seu time. Ah, Maquinara, mas meu time é muito ruim, não faz nada, não sei o quê. Não importa, você vai ter que fazer o teu papel do jogo. Se você for pensar que teu time é muito ruim e não adianta você fazer nada, é melhor você nem jogar o game. Não entra numa ranqueada porque você já tá entrando derrotado. Então você tem que fazer o teu papel no jogo, que o seu herói é melhor nisso. E o reino é bom nisso, em comprar tempo. Será que ele rouba esse dragão? Não roubou, né? Mas ele tem a ult, ó. Voltou na ult safe, tranquilo. Full life, o time adversário não pegou kill, só pegou o dragão e tá tranquilo. Nessa partida ele faz esse Brock glacial, né? Brock é um nome muito ruim, mas pra esse jogo aqui foi bom, tá? Faz sentido, mas em alguns jogos você não vai fazer isso não. Você vai... Eu fiz um vídeo aqui, tá? De variações de builds, como é que funciona, eu vou deixar pra você linkado nos cards. Essa play daqui, se não me engano, é uma play muito boa, velho, que ele faz... Aqui, ó, ele vai comprando tempo no rio e ele vai andando pra frente, ó. E ele vai expulsando todo mundo, tá vendo? Expulsa, toma gap, toma gap.
Cara, isso daqui é muito forte. Ele obriga os caras a saírem. O time tá tendo que ignorar o reino porque sabe que não vai matar, velho. Pô, contra um fuso da Kel. Isso é absurdo de forte. Playzinha no dragão. Pá, da Kel já lutou nas costas e o reino tá aqui. E ele virou no tigre. E o tigre não mata ele. Apesar do tigre ter muito DPS, né? Ele não mata. Não mata, simplesmente não mata. Eles já fizeram quarta-cura. Lembrando, o time adversário fez quarta-cura e esse reino continua muito forte. Ele expulsou todo mundo. Eu não sei se eles chegam a completar esse dragão, mas... eu acho que eles fazem sim. Ou vai ter luta, eu não lembro. Mas ainda assim, o reino fez muita coisa aqui. Ó, tá na forma melee. Tá vendo? Forma melee, forma melee. Ele não tá jogando na forma de poke. Se fosse outros reinos aqui, já ia ficar no pokezinho. Pá, o que que ele tá fazendo? Ele tá garantindo o dragão pro time dele, se mantendo curando. Regen, forma melee, forma melee. Aqui ele trocou pra forma à distância. Por quê? Porque o time adversário tá fugindo. Então é claro, se o time adversário começa a fugir, você não vai ficar na forma melee pra sempre. Você vai trocar de forma e vai ficar jogando as flechas de longe pra poder dar dano nos caras, né? Pra poder alcançar eles, de repente, dependendo da build que você fez da lentidão, enfim. É óbvio que você não vai ficar o jogo inteiro na forma melee. Mas quando você estiver no meio da galera, quando você for forçar uma luta, sim, você vai ter que estar nessa forma pra poder garantir. E aqui, ó, nossa, eles começaram no Dragão Tempestade, aqui é a luta do jogo, tá? Todo mundo sabe aí, né? Pô, praticamente Tempestade é quando o jogo vai acabar. Fuso da Kel não foi suficiente, ó, eles chegaram a ultar a Dolly, mas a Dolly também é tanque, né? Difícil. Esse reino pegou o dragão, pulou no meio de todo mundo e ultou. Saiu safezinho, ganhou a ult da Dolly de novo, né? Ele já vai poder fazer a mesma play enquanto o time dele causa o resto do dano. Às vezes, família, não é sobre você matar todo mundo ou você até sair vivo. Às vezes você vai morrer numa play como essa. Mas se você fizer o time adversário gastar muita skill em você, os caras gastam flash, gasta ultimate, gasta habilidade, gasta isso, gasta aquilo, já valeu a pena. Porque depois, quando seu time for lutar de frente, por mais que seu time seja ruim, eles vão ter mais habilidades no jogo do que o time adversário que já gastou tudo em você. Então, mesmo que seu time seja ruim, é bem provável que eles ganhem uma luta só porque você fez o time adversário gastar cooldown, gastar skill em você, né? Que é uma coisa que, dependendo do que for, não volta tão rápido assim. E olha o Reino bagaçando mid aqui, velho. Os caras têm que ignorar o Reino. Olha isso, cara. Isso é surreal, velho. Eles não podem, eles simplesmente olham pro Reino e falam assim: nem adianta ficar batendo nele, não vai morrer mesmo? Vamos deixar ele aí fazendo o que ele quer. E aí ele faz isso aí, ó. Leva a torre, garante o objetivo, continua mantendo a pressão, não troca de forma, ó. Você vê que ele não tá trocando pra forma de poke. Vamos ver aqui se ele sai vivo. Tá, ele tomou a ult do Fuse, tomou tudo. Nossa, pulou no meio de todo mundo. E olha a vida dele, cara. Os caras estão de corta-cura e ele tá com regen infinito, velho. Que absurdo, cara. A Dolly reseta a ult dele? Não, acho que a Dolly não consegue resetar. Se conseguisse aqui, seria um Dream absurdo, velho. Ela tá sem ult, velho. Olha isso aqui, cara. Opa, resetou. Agora acabou, né? Agora ele pode fazer a mesma play. Uma coisa que tem que ficar ligada é nessa questão da mana, tá? Realmente, esse reino, qualquer reino, né? Gasta muita mana e nessa build não vai itens de recuperação de mana, porque você precisa tancar, você não precisa ficar dando poke. Então, ter o blue é muito importante, muito. E às vezes você administrar um pouquinho de mana, ter que ir base, né? Você não vai ficar no mapa o tempo todo. Porque de vez em quando realmente vai dar ruim. De vez em quando você não vai ter mana. Que nem aqui, ele tá com o blue. Mas se ele não tivesse pego, ele já estaria com a mana bem baixa. E olha ele pulando em todo mundo. Eu acho que é a luta da vitória, tá? O POV acaba nessa parte aqui, mas é exatamente isso que acontece, tá? Eles simplesmente andam pra frente, dão um GG, não tem mais nada diferente, o Reino já fez tudo o que tinha pra fazer. Então você vê, o frag dele não é dos melhores, tá 0/2/6, mas como eu digo pra vocês, frag não ganha jogo, olha o quanto que esse Reino conseguiu impactar e o quanto que ele anulou uma das comps mais fortes do meta, apenas jogando corretamente com um boneco que tá muito forte no momento, tá? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa nos comentários pra eu saber se você tá jogando de Reino tanque, coloca aí embaixo pra fortalecer, principalmente se você chegou nesse final de vídeo, né? Ajuda nós aí embaixo. Se for nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.